Olá, começa agora o Sindepres Entrevista. A programação da TV Sindepres pode ser acompanhada no site www.tvsindepres.org.br ou ainda pelo aplicativo da TV Sindepres na sua Smart TV Samsung. Você que está nos assistindo, manda sua pergunta, dúvida e sugestão para o e-mail tv@sindepres.org.br. O convidado de hoje é o Dr. Antônio Miziara, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre AIDS, com enfoque no Dia Mundial da Luta contra a Doença. Doutor Miziara, muito obrigada pela sua presença aqui conosco hoje. Muito obrigado pela oportunidade, em meu nome, em nome do Hospital Sírio-Libanês, para que a gente possa conversar sobre essa epidemia importante que é a AIDS. Ok. Doutor Miziara, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu queria abrir o programa falando do tema da campanha da Organização Mundial da Saúde para 2015, dezembro de 2015, que é a eliminação dos níveis epidêmicos do HIV até 2030. O senhor pode explicar para a gente como é que é a estratégia da Organização Mundial da Saúde para alcançar essa tão importante vitória? Bom, primeiro que é uma proposta bastante ousada, né? A ideia da Organização Mundial da Saúde, isso é uma ideia recente, é da erradicação, principalmente da transmissão do vírus até 2030. A idade traz algumas coisas para a gente, né, Cleiton? Então, assim, eu já vivenciei 3 erradicações de doenças virais. A varíola, a pólio e agora vou começar a vivenciar em relação à AIDS. E já vivenciei fracasso. Essas 3 foram... Essas duas, a polio e a varíola, foram com muito sucesso, e agora a AIDS também espero que seja. A ideia da Organização Mundial da Saúde é tratar todo mundo, tratar todas as pessoas que sejam soropositivas, independente dos critérios que eram anteriormente adotados, CD4 abaixo de 500, algumas outras coisas, e tratar também preventivamente as populações de risco. Quer dizer, você tratando todo mundo, você vai tentar baixar completamente a quantidade de vírus no sangue das pessoas, impedindo a transmissão do vírus. E dessa maneira, algumas gerações após, você pode contar até com a erradicação do vírus, inclusive, né? É um projeto ambicioso, vai requerer muito dinheiro, muito esforço de todos os países, mas eu acho que é possível, E é uma conquista muito grande da medicina se houver, como foi a conquista da erradicação da varíola, da pólio. E que demoraram quantos anos para essa erradicação dessas outras doenças? Olha, a da varíola demorou mais ou menos uns 10 anos e ela é consagrada hoje. A da pólio, ela demorou na sua fase de instalação algo em torno de 15 a 20 anos e ainda existem alguns focos bastante residuais de pólio selvagem, né? Mas é uma coisa que está acontecendo hoje, né? Então, nada impede que isso aconteça. Toda vez que você vai fazer uma campanha de erradicação de alguma doença, sempre tem os limitantes, né? É dinheiro que falta, é estrutura médica que falta. Agora, a medicina, a humanidade já conseguiu 2 vezes isso. Tomara que consiga essa agora. Não é nada impossível. Mas o senhor, enquanto especialista, o senhor é otimista em relação a essa estratégia da Organização Mundial da Saúde? Eu sou sempre otimista, eu acho que sim. A minha especialidade infectologista é uma especialidade onde a gente tem o maior ganho da medicina, que são as vacinas. Então, veja, se você reportar 100 anos atrás, quando não tinha vacinas, a chegada de vacinas mudou completamente o quadro de doenças do mundo. E a gente conseguiu erradicar algumas doenças. Eu acho que pode ser conseguido, sim. Com muita dificuldade, com muito esforço, mas eu acho que pode ser conseguido, sim. Doutor Miziara, dentro dessa proposta da Organização Mundial da Saúde, como deve ser a participação do Brasil? Bom, o Brasil ele é um país com muitos casos de pessoas soropositivas no mundo, né? E também o Brasil ele é um país pioneiro do ponto de vista de cuidado dessas pessoas. O Brasil hoje é exemplo, né? O exemplo de tratamento de AIDS, de acesso à medicação. O Brasil é pioneiro nessa luta, né? Então acho que o Brasil tem uma participação importante. A gente não pode esquecer que já foi até do Brasil o coordenador mundial da AIDS, da Organização Mundial da Saúde. Então o Brasil tem um peso muito forte nisso. E tem uma experiência muito forte nisso, no tratamento e no acesso. Não só no tratamento, como no acesso às pessoas. O tratamento da AIDS hoje ele é universal. Qualquer pessoa tem acesso a esse tratamento, né? Foi modelo no mundo do Brasil. Então eu acho que o Brasil deve participar e deve, inclusive, participar com sua experiência de acesso universal. Ok. Voltando agora já para uma questão mais nacional,
Queria que você falasse também um pouco sobre a campanha do Dia Mundial de Luta contra a AIDS do Ministério da Saúde. Eles, esse ano, estão dando enfoque para jovens gays de 15 a 24 anos das classes C, D e E. Qual é a observação do senhor em relação a essa escolha de classe social para ser trabalhada a campanha desse ano? Essa escolha eu acho que foi baseada num critério epidemiológico. Essa é a população de mais risco para que as pessoas se contaminem, apareçam com casos novos de AIDS, né? De AIDS não, de soropositivos na população geral. Você faz um enquadramento epidemiológico, eu diria que não só os gays, mas os jovens em geral. É o pessoal que está se expondo mais, está se expondo sem camisinha, né? Então eu acho que assim, é uma coisa que precisa ser trabalhada, é um enfoque justo nessa subpopulação. Perfeito. Né? Não esquecendo das outras. Uma coisa que aconteceu com a AIDS, né, que assim, ela deixou de ser aquela coisa catastrófica, né? Não morre mais ator, não tem aquelas coisas horríveis que a gente já viveu, aquela né? Exposição aquela toda, exposição né? toda, aquela mídia bombardeando as pessoas com medo. Então o que está acontecendo é que as pessoas estão esquecendo da prevenção, que basicamente é o uso de camisinha, né? E com isso as pessoas começam a se expor, principalmente os jovens, né? Existem trabalhos de universidades paulistas que chegam a dizer que mais de 30% dos jovens mantêm relação sexual sem camisinha. Quer dizer, e tem uma outra observação, porque a população tem consciência de que a camisinha é a forma mais, como que se diz? Mais segura de evitar para poder a contaminação se prevenir. sexual. Pois é, mas é que o jovem é o jovem, né? Rebelde. Rebelde, tudo acontece com o outro, não com ele, né? E esse é o perfil do jovem, né? Então, eu acho que assim, é esse o enfoque que o Ministério da Saúde pretende dar. Eu acho correto. Eu só acho que assim, eu não me restringiria só à população gay, muito menos só das classes C, D e E. Eu acho que tinha que ser uma campanha para todos os jovens de conscientização. É verdade. Agora, o fato de escolher exatamente esse perfil aqui para a campanha desse ano, doutor Miziara, também tem alguma coisa a ver com a questão do preconceito ou não necessariamente, na sua opinião? A AIDS é uma doença que mexe com o sexo. Como é uma doença que mexe com o sexo, ela mexe com estigmas, ela mexe com preconceito. É uma doença estigmatizada, né? É impressionante que hoje em dia a AIDS é uma doença controlada. Quer dizer, é muito raro, assim, dando um mínimo de sorte na vida, a pessoa tem algum evento catastrófico em relação à AIDS, né? Mas o estigma da doença ainda permanece muito forte, né? Então, assim, é muito comum a pessoa ficar mais incomodada com o fato de ter um resultado positivo de HIV do que um resultado positivo de câncer, que pode ser muito mais fatal. Né? Então, ainda é uma doença que cursa com um estigma, um preconceito muito grande, né? Por causa da história dos homossexuais, do uso de droga injetável, né? Às vezes a sociedade não quer olhar para as suas verdades, né? E tem todo um enfoque até religioso que impede um pouco que força um pouco essa estigmatização, que impede até, na verdade, às vezes as campanhas de serem realmente efetivas, né? Então a campanha Pride é uma campanha monotônica, né? Use camisinha, use camisinha, use camisinha, né? Então eu acho que assim, o preconceito, o estigma acaba atrapalhando um pouco. Não só a vida do paciente estigmatizado, como às vezes acaba atrapalhando também as campanhas de prevenção. Que isso, aliás, é péssimo para a sociedade, né, doutor Miziara? E para o combate e até para a própria meta aí da Organização Mundial da Saúde, né, de erradicar. Claro. Veja, você tem duas coisas nessa meta, né? Você tem que diminuir a carga viral, mas também tem que tomar cuidados de não aumentar essa contaminação. A prevenção. Se todo mundo usasse camisinha e não compartilhasse seringa no uso de drogas, você conseguiria ter níveis de novos casos de doença muito baixos, muito baixos. A coisa mais controlada no mundo hoje é a transmissão vertical, a transmissão da mãe para o bebê que está dentro da barriga. Isso é está caminhando muito bem para o controle, né? Exceção de lugares com dificuldade que não é de saúde, é uma dificuldade econômica, né? Se você falar, por exemplo, da África subsaariana, eu diria que a AIDS é um problema muito grande lá. Mas além de AIDS, o problema socioeconômico de lá
é que acaba impedindo tudo que aconteça, né? Então, você salvaguardando esses fatos, eu acho que a transmissão é bem controlada. As outras ainda não. Então, quando você fala, pô, não se consegue fazer uma campanha eficaz para diminuir a transmissão sexual. Você esbarra no preconceito, na camisinha não pode ser usada. Como é que nós vamos ensinar uma pessoa a compartilhar a droga? Não, o ideal é que a pessoa não use, não compartilhar seringa. Sim. Não, o ideal é que a pessoa não use drogas. Veja, a gente tem que atuar onde é possível atuar. É muito mais fácil para prevenir AIDS você fazer com que a pessoa não compartilhe seringas ou que use camisinha, do que a pessoa deixe de usar droga ou deixe de fazer sexo, né? Então quem quer o ótimo, nem o bom consegue, né? Então a gente parece que é isso, né? Você vai lá, as pessoas se dão ao direito de julgar a vida sexual da pessoa e acaba atrapalhando tudo, né? Depois tem uma outra questão, doutor Miziara, que eu observo, quer dizer, as pessoas que estão militando, né, na luta pelo combate da contaminação da AIDS no Brasil e no mundo, elas não enfrentam necessariamente só o problema da doença em si, dessa causa, mas essa coisa do preconceito, por exemplo, de outras partes da sociedade, impede muito que essas coisas se avancem. Então você tem que parar aqui o seu trabalho para ir em outras frentes, né? Não, em vez de você lutar pela aceitação da igualdade de gêneros, você tem que lutar pela AIDS e pela prevenção da AIDS e pela aceitação de igualdade de gêneros. Quer dizer, aí fica uma luta muito grande, uma luta intensa. Você acaba tendo que lutar mais frentes, né, no final das contas. Por isso também a demora, porque cada vez mais você tem que fazer com que as pessoas entendam esse processo, né? Doutor Miziara, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre quais foram as ações que colaboraram para, por exemplo, combater essa contaminação vertical. O que foi adotado para diminuir isso? Em primeiro lugar, você tem que cuidar do diagnóstico, né? Porque sem diagnóstico, veja, nós temos hoje, dados estatísticos, aproximadamente 37, 38 milhões de pessoas com AIDS no mundo. Sim. Né? Mais ou menos 700, 800 mil no Brasil. No mundo, a gente tem dados que 50% mais ou menos dessas pessoas não sabem ser soropositivas para HIV. Então, assim, o primeiro cuidado que você tem que ter é aumentar o acesso ao diagnóstico. Porque se a mãe souber que ela é soropositiva, aí quando você chega, você pode tratar essa pessoa durante a gravidez e tratar o bebê nascido logo que ele nasce. Então, são duas coisas. Primeiro, aumentar a quantidade de diagnósticos no pré-natal de HIV e segundo, a oferta de medicamento para gestante durante a gravidez e para o bebê durante os primeiros dias de vida. Esse foi o enfoque. E ele está sendo eficaz. Dados da Organização Mundial da Saúde, eu vou sempre citar dados da Organização Mundial da Saúde, é cansativo, mas são os dados melhores que a gente tem. O número de testes realizados vem aumentando consideravelmente. A oferta de testes, a oferta até de serviços de saúde no mundo inteiro vem aumentando. No Brasil, isso é um programa bem estruturado, bastante bem estruturado, né? Um programa antigo, né? Data da década de 90 no Ministério, né? Então, e eficaz, não tenha dúvida, é eficaz. Então, assim, para você conseguir zerar a transmissão vertical, você precisa saber primeiro que a mãe saiba que ela é soropositiva. E segundo, fazer a oferta do medicamento para a mãe e para o bebê. Ok. Tá ótimo, doutor Miziara. Bom, a gente vai para o nosso primeiro intervalo e voltamos já já. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 26 23 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Estamos de volta com o nosso convidado, o doutor Antônio Miziara, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês.
Doutor Miziara, o senhor já citou um número aqui, mas eu queria, se fosse possível, o senhor falar quais são hoje os números de pessoas contaminadas no mundo, né? Isso baseado, obviamente, nos dados da Organização Mundial da Saúde, as pessoas diagnosticadas, né? E se o senhor puder explicar para a gente, pessoas que apresentam supressão viral. Eu não sei se o senhor tem esse dado aí na sua colinha, em algum... Pode usar e fica à vontade. Os dados mais fidedignos que nós temos são que existe aproximadamente 37 a 38 milhões de pessoas vivendo com HIV no mundo, né, dos quais aproximadamente metade não sabem ser portadores do HIV. Outro dado interessante é que o número de mulheres vai tendendo a se equiparar ao número de homens, né? Ainda é mais ou menos um pouco mais de homens do que de mulheres, né, no mundo. A quantidade de crianças também está diminuindo com o correr do tempo pela diminuição da transmissão vertical. A supressão viral é o fato de que quando você trata a pessoa com os coquetéis de antirretrovirais, você tende a levar o número de vírus que corre na corrente sanguínea do paciente a um número indetectável. Não é zerado, é indetectável. Isso é importante porque... Ou seja, ele não está curado. Ele totalmente. não está curado, né? E esse fato faz com que a transmissão diminua. Uma pessoa que tem o que a gente chama essa quantidade de vírus no sangue, a gente chama de carga viral. É o nome que nós adotamos. A pessoa que tem uma carga viral baixa no sangue, ela tem uma capacidade de transmitir a doença muito baixa. Essa também é a base do tratamento de todo mundo e das pessoas de risco. Perfeito. Veja, você não vai poder falar da erradicação... Esse é um dos critérios que eles estão levando. Você não pode falar da erradicação da doença, porque a HIV é uma doença crônica. Ao contrário daquelas duas que eu te falei, a polio, a varíola, eram doenças que vinham, aconteciam e você só vivia com a sequela. O HIV não, ele é uma doença crônica. Entendi, perfeito. Em relação ao Brasil, o senhor tem algum dado, algum número mais recente aí também? Então, o Brasil é aproximadamente 700 a 800 mil pessoas vivendo com HIV. Provavelmente uma quantidade menor, eu não consegui achar esse dado, mas uma quantidade menor de pessoas do que a estatística mundial de 50% não sabedoras que são a doença. Eu acredito que é menos do que isso. O Brasil tem um serviço muito bom, um serviço público muito bom de controle do HIV, né? E eu acho que assim, muita gente tratando também no Brasil. Eu acredito que seja das pessoas que sabem ser HIV positivo, eu diria que uma boa parte está se tratando e uma boa parte com uma aderência boa ao tratamento também, ou seja, ela se mantém tratando. Okay. Doutor Miziara, o que o senhor tem observado nos números do Brasil, por exemplo? Esses números têm aumentado? O que tem melhorado? O que tem piorado? O que se mantém estacionado, por exemplo? O que a gente está assustado ultimamente é que a gente está vivenciando um aumento do número de casos novos. Né? Isso é uma coisa que tem chamado um pouco a atenção. Né? Atribuído ao que exatamente, doutor Miziara? Eu acho que ao esmorecimento da prevenção. Aquilo que a gente falou no bloco anterior, dos jovens não estarem usando preservativo, né? Eu acho que há um esmorecimento da prevenção. E não acho nem que seja por falta de campanhas mesmo. Exatamente, eu ia perguntar se é alguma falta de campanha, incentivo. Eu acho que não, obviamente, a culpa sempre vai ser... É a mentalidade do jovem? A culpa sempre vai ser, vou chamar da medicina, não vou nem chamar do serviço público, nem do serviço privado, mas a culpa é da medicina. É óbvio que se o jovem não está dando atenção às nossas campanhas, às nossas orientações, em última análise a gente está fazendo alguma coisa errada, porque não adianta culpar o jovem que nós não sensibilizamos por isso, né? É nosso dever sensibilizar. Então acho que a sociedade médica, os órgãos públicos, a gente precisa dar uma repensada no nosso tipo de atuação sobre esses jovens. É o mote da campanha do Ministério da Saúde, muito corretamente, né? Acho que não faria restrição só para gays, mas assim, a mentalidade do jovem é uma coisa a ser vencida. Agora, isso é o nosso trabalho. Não podemos culpar o doente pela doença. Nós temos que resolver esse problema. Mas já há, por exemplo, doutor Miziara, alguma estratégia para mudar essa mentalidade do jovem mediante esse número assustador de novos jovens contaminados, por exemplo? Já há alguma estratégia sobre isso? Eu acho que a estratégia é o reforço do que sempre é. Continuar fazendo o que já está sendo feito. Você não vai descobrir uma coisa nova, né? Você não vai descobrir uma coisa nova. Talvez, assim, pensar aí,
Acho que se a gente gastasse o que a gente gasta nas campanhas eleitorais com esses marqueteiros para fazer o marketing das campanhas de prevenção de doenças, a gente teria muito mais resultados, né? Mas, assim, eu acho que, sobretudo, é continuar mais do mesmo. E com enfoques mais modernos, mais direcionados aos jovens, tentando combater os preconceitos, as contra-informações, né? Contra-informações são aquelas coisas que se passam, né? A camisinha não ajuda. São informações absolutamente inúteis que não servem para nada, né? Eu acho que a gente tem que combater não só o preconceito também, né? Porque o preconceito é uma coisa que atrapalha a prevenção. Porque imagina um garoto jovem, gay, de 22 anos, e que ele vai se submeter a uma campanha, quando essa campanha vem já com um preconceito de gênero, é difícil ele aceitar isso. Complicado, então, né? Ou a gente consegue falar a linguagem dele de uma maneira aberta, sem preconceito, ou também já vai viciado. E aí quando vai viciado no sentido de que, ele está me ajudando, mas ele não me considera bem. Entendi. Então fica difícil. Acho fica que complicado. Você tocou num ponto no bloco passado muito importante, assim, o preconceito atrapalha. O preconceito atrapalha. Doutor Miziara, eu queria que o senhor falasse também agora para a gente essa questão da participação dos grupos que são militantes e que estão envolvidos nesse processo, né, da prevenção da doença. Então, por exemplo, os profissionais de saúde, gestores, profissionais da área de educação, comunidade escolar, o próprio governo. Assim, o senhor acha que o que tem sido feito, por exemplo, no Brasil, é o suficiente para preparar essas pessoas em relação à prevenção, ao combate da... Eu diria que é suficiente, mas sempre cabe mais. Sempre cabe mais. Quando você fala de grupos, né, me vem à mente, né, assim, esses grupos, essas ONGs que trabalham, né, eles são de uma eficácia, eles são de uma força, de um ímpeto, de uma vontade, e dedicação, de uma dedicação que são exemplares, né? E eu acho que boa parte do que a gente conquistou hoje se deve a eles, pela pressão que eles fizeram, pela capacidade que eles têm de mobilizar mídia, né? Então eu acho que assim, esse pessoal tem que sempre ser ouvido. Você não vai fazer toda a campanha que você fizer que não contar com a participação desses grupos, dessa parte da sociedade mobilizada, não institucional, não governamental, não acadêmica, você vai estar com um programa manco. Perfeito. Agora aqui uma questão mais ampla, doutor Miziara, o senhor pode aí, então, pensar de uma forma bem ampla sobre os desafios e os avanços na prevenção da doença ao longo, né, de 30 anos. Qual foi, o que o senhor consegue destacar para a gente nesses... Eu vou falar uma coisa para você. Você sabe que, como eu já te falei, a idade traz algumas vantagens. Várias desvantagens, mas traz algumas vantagens, que é você ter vivenciado muito, né? Eu sou da época que a AIDS apareceu, né? Eu quando estudei, quando eu fiz a minha residência em infectologia, não havia essa doença AIDS para ser estudada. Ela veio depois. Isso foi em que ano, doutor Miziara? Mais ou menos 82, 83. Só para a gente... Né? E a AIDS veio descrita depois. Eu acho até que eu vi o paciente com AIDS, né? Mas não tinha essa coisa, era uma coisa estranha. E depois veio aquela fase catastrófica da AIDS, né? Onde os pacientes sofriam, os pacientes morriam, né? É uma coisa de uma lembrança muito pesada, na verdade, triste. Muito pesada, né? E se a gente comparar a situação da AIDS hoje com aquela situação daquela época, eu diria que a AIDS já é uma vitória da medicina, da sociedade. Ela já é, sabe? Pelo menos o jogo nós ganhamos, vamos ganhar o campeonato, mas o jogo não resta dúvida. Quer dizer, os avanços são muitos, quer dizer, eu lembro que uma época em que a gente usava o AZT como único remédio, a gente não sabia usar direito, a gente deixava para usar para o fim porque era caro. Aí quando a gente dava já não adiantava mais. A gente fez muita bobagem, né? Até estigmatizou um pouco o AZT, né? Você pega a população, todo mundo fala, mas AZT é um ótimo remédio, a base de todo tratamento. Então, assim, a forma que foi implantada o uso dele aqui, né? Pelo próprio desconhecimento da gente, né? Mas assim, o ganho que foi feito em relação ao tratamento é uma coisa, eu diria que emocionante, né? Agora, há muito o que fazer ainda, né? E
E eu acho que esse enfoque agora da Organização Mundial de Saúde é um divisor de águas. Nós vamos pensar de uma maneira diferente em relação ao HIV. Nós vamos pensar, vai ter que ter dinheiro, vai ter que ter, as indústrias vão ter que produzir mais remédios, porque nós vamos usar muito remédio, né? Mas eu acho que a gente consegue chegar lá. Perfeito. Doutor Miziara, na nossa conversa a gente já falou um pouquinho sobre isso, mas eu queria dar um pequeno destaque para a questão do uso de preservativos no Brasil. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essa questão. O preservativo é o grande remédio que a gente tem, grande remédio não, é a grande arma que a gente tem para a prevenção, não tem dúvida, né? Ainda é considerada a mais eficaz? Ainda é considerada a mais eficaz. Né? E o brasileiro, ele, às vezes sim, às vezes não, ele tem dificuldade de usar. Né? Eu lembro que no começo da epidemia, lá atrás, né, havia uma palavra de ordem, que era erotizar a camisinha. Né? Porque é complicado, né? O brasileiro... Para torná-la ela atraente, né? Ela tem que ser parte da relação sexual. Ela não pode ser uma coisa assim, então nós vamos transar, agora para tudo, fecha, vamos botar a camisinha e volta. Não, a palavra de ordem era erotizar. E eu acho que isso se perdeu. Na medida que a gente começou a ter o controle da doença, a gente acabou perdendo um pouco a maneira de orientar as pessoas a usar a camisinha. Ao uso da camisinha. Que na verdade era aquelas palavras que falavam, então faça da camisinha uma parte da relação sexual. Então, senão fica aquela coisa. Não, eu não uso camisinha porque me atrapalha. Minha mulher não gosta que use camisinha. Veja, são coisas que a gente tem que combater, né? E com orientação, com clareza, com determinação, mas sabendo que assim, não tem jeito, sabe? Ou você faz isso, ou você vai se contaminar. Doutor Miziara, será que essa coisa de ter esquecido um pouco do incentivo ao uso da camisinha como uma coisa atraente e uma prevenção para a contaminação do vírus, não tem sido também em função dos novos métodos para combater a doença? Ou não foi isso? Foram os resultados positivos que vêm sido alcançados que fez? Eu acho que sim. Eu acho que toda vez que a prevenção é baseada assim, olha, eu tenho que temer alguma coisa para poder me prevenir dela, né? Então, eu tenho que temer, bater o carro, e me machucar, então eu uso o cinto de segurança. Tudo tem um quê de temor. E aparentemente acabou se perdendo um pouco o temor da contaminação. Isso é real. Associado a isso, vamos tentar usar uma palavra menos pesada, o desincentivo de parte da sociedade ao uso da camisinha, especificamente igrejas, essas coisas, começa a ficar uma coisa complicada. Acho que vem um celeiro tudo disso. Quer dizer, você vai tendo pacientes com sobrevida melhor e controles, e por outro lado, uma tentativa de você não usar a camisinha como método contraceptivo, vamos dizer assim. Então, acho que isso acaba levando um caldo em que diminui o uso de camisinha. E a totipotência total do jovem. O jovem ele é todo poderoso, né? Então acaba acontecendo. Essa geração é complicada, né, para lidar com essas questões. Né? E essa geração, acho que esses anos, talvez a gente tivesse sido assim também na nossa época, só que a gente não tinha HIV, tem né? Cada seu diferencial, né? E a forma de encarar os problemas daquela época, né? Agora sim, eu quero que o senhor fale de uma coisa bem interessante, que são a questão da prevenção combinada, né? E aí, se o senhor puder explicar de um jeito bem simples para o telespectador entender que temos aqui o tratamento como prevenção, né? Depois a gente tem aqui um conhecido PEP, é isso? O senhor pode explicar? E depois a gente tem o PREP, isso? Isso, isso mesmo. Então é assim, começando de trás, bom, vamos começar de frente para trás. Tá. Essa é a maneira de você prevenir a infecção após a exposição. É prevenção pós-exposição. Tá? Ocorre basicamente em duas situações. A prevenção pós-exposição, ou é após uma relação sexual que foi desprotegida, ou, uma coisa mais rara, um acidente profissional da área de saúde. Tá? Nas duas situações, o que a gente faz? A gente vai e dá remédio para a pessoa. Então, a pessoa teve uma relação sexual desprotegida com uma pessoa suspeita, vai acontecer o quê? Ela vai procurar o centro de saúde, posto de saúde, vai ser orientada, vai ter... Isso é muito tranquilo no Brasil, funciona muito bem. Ela vai receber o coquetel durante um mês. O antirretroviral ela vai receber durante um mês na tentativa de que, se ela foi contaminada pelo vírus, esse coquetel vai impedir que a doença se instale. Isso é o PEP, é a prevenção
pós-exposição. E tem Perfeito. o PRP, que é a prevenção pré-exposição. Tá? Que aí se você pega e faz assim, bom, a gente vai pegar uma população, por exemplo, essa população de 14 a 22 anos, de jovens gays da classe CD. Nós vamos dar remédio para eles. Nós vamos dar remédio para eles, independente deles terem exposição ou não. Ah, entendi. Independente. Para quê? Para que se ele tenha uma relação, ou usuário de droga, por exemplo, que compartilha as seringas, independente de ele ter um risco ou não, como ele é uma população de risco, eu não estou mais me focando naquele risco específico que aconteceu. Sim. É um risco que vai acontecer. Pode acontecer. Entendi. Isso também é base dessa campanha da Organização Mundial da Saúde. Então ela envolve... Veja, hoje em dia como é que funciona? Hoje em dia funciona assim, você trata pessoas com determinados critérios, soropositivos com determinados critérios. Então tem pessoas que são soropositivas e que não atingem esse critério de queda de imunidade e estão aguardando que isso aconteça para começar a usar remédio. Usar o remédio, tá? E se a pessoa se expuser a situação de risco, uma situação de risco, ela vai receber o remédio. A ideia da Organização Mundial de Saúde é isso, extrapolar isso. Então eu vou tratar toda pessoa, todo paciente HIV positivo. Já é mais do que é hoje. E em vez de fazer a profilaxia pós-exposição, eu começo a fazer a profilaxia pré-exposição. Eu pego grupos de riscos e começo a tratar. Isso já está implantado no Brasil, no mundo? Como é que está essa discussão? Isso é uma proposta da Organização Mundial da Saúde que vem agora. Vem agora com o Dia Mundial de Luta contra a AIDS. E como é que o senhor tem acompanhado essa proposta em relação ao Ministério da Saúde? Como é que eles têm recebido essa proposta? Eu acho que assim... Porque isso vai impactar, por exemplo, em custos. Claro. O grande limitante disso é a questão de custos. Porque teriam que disponibilizar no sistema público da saúde para que seja eficiente esses novos métodos, não é verdade? Por isso que a ideia é a gente atingir esse objetivo em 2030. Quer dizer, nós vamos ter 15 anos de preparo até aí. Eu acho que a ideia é uma ideia boa, ela vai ser bem recebida, mas agora vão ter que se queimar os miolos para que isso seja viabilizado financeiramente. Né? Mas eu acho que ninguém vai escapar disso. Nenhum país vai tentar escapar dessa tentativa. Né? Eu acho que isso vale a pena, eu acho que isso é possível de ser obtido. Precisa ser visto com um olhar bem especial, né? Com um olhar, com cuidados, e principalmente nos chamados países não desenvolvidos, né? Talvez para os Estados Unidos, para a Europa, isso seja muito mais fácil do que para o Brasil, que por sua vez também é muito mais fácil do que para a África subsaariana, né? Setentrional. Mas eu acho que vale a pena. Vale a pena. Então, por exemplo, a classe, né, a medicina, a classe de médicos da sua área apoia totalmente esses novos métodos. Acha que isso não posso responder para mim, mas eu acho que a gente vai sempre vai ter restrições. Veja, sempre os grupos que não são a favor. Não, eu te digo uma restrição agora. Como a gente vai usar muito remédio, nós temos que pensar na resistência, na resistência dos vírus aos remédios que estão sendo usados. Então pode criar cepas de HIV, famílias de HIV resistentes aos remédios. Sempre vai ter 1000 colocações contra. Mas acaba acho que no frigir de tudo, no frigir de todos os ovos, eu acho que é uma receita que vale a pena. Vai prevalecer essa proposta mesmo, né? Ok. Bom, a gente vai para mais um intervalo e voltamos em 1 minuto. Construída em frente ao mar, na Vila Tupi, na Praia da Enseada, a colônia de férias Bertioga tem capacidade para alojar 118 pessoas. São 36 quartos, com capacidade para 4 pessoas cada. Há ainda 2 quartos no térreo adaptados para deficientes físicos, com rampas de acesso. Todos os quartos são equipados com televisor, frigobar e ar-condicionado. Venha passar um momento de lazer com a sua família na colônia de férias Bertioga. Mais informações pelos telefones 0800 55 2623 ou DDD 11 3113 0500. Sindepress, www.sindepress.org.br. Voltamos com o último bloco do Sindepress Entrevista, que recebe hoje Dr. Antônio Miziara, médico infectologista do Hospital Sírio-Libanês.
Doutor Miziara, para a gente encerrar aqui o nosso papo de hoje, né? Eu queria que o senhor contasse um pouco para o nosso telespectador como é essa questão da AIDS no quesito contaminação. Então, por exemplo, o que contamina, o que não contamina? Quais são as atitudes, as ações de alguém que possui o vírus e que pode transmiti-lo para alguém? Tá. Então, primeiro vamos partir de um preceito básico. Ninguém deve ter uma doença, então ninguém deve pegar AIDS, tá? Então, isso eu estou falando porque eu vou falar uma coisa que é óbvia. A qualidade de vida do paciente com HIV hoje é uma qualidade de vida muito boa. A pessoa funciona como uma pessoa que não está contaminada. Tá? Então, primeira coisa, o paciente tem uma vida normal, uma qualidade de vida normal. Daí a gente tem que entender o que passa, o que transmite HIV e o que não transmite. As transmissões de HIV são clássicas. A transmissão sexual, a transmissão vertical, da mãe para o filho, e a transmissão por sangue, seringa contaminada, essa transmissão. O que não passa, que é importante, o contato social, o contato diário, não passa. Então, apertar a mão não passa, abraçar não passa, beijar no rosto não passa, tomar do mesmo copo não passa, comer junto não passa, cuidar, ser solidário não passa. Tá? Isso é importante, né? Porque se a gente começar a entender isso, a gente começa a descriminalizar, tirar um pouco do preconceito, da estigma, a gente desestigma a doença. Então, isso é importante. A gente tem que lembrar que nós vivemos tempos, e isso tudo é baseado, que eu estou falando para vocês, em estudos que foram feitos. Nós temos 36 milhões de pessoas que morreram de AIDS. Estimados que 36 milhões de pessoas morreram de AIDS no mundo. E nesses 36 milhões de pessoas que morreram, por ser solidário a essas 36 milhões de pessoas, ninguém se contaminou. Tá? Isso são dados científicos. Então, pelo menos baseado nesses 36 milhões de pessoas, a gente pode ser solidário, a gente pode conviver com a pessoa normalmente. A gente não precisa ter medo da pessoa. Tá? A gente precisa ter medo, sim, das maneiras concretas de se contaminar. A gente acaba se preocupando tanto com dar a mão, com segurar, botar a roupa, comer na mesma mesa, tomar a mesma água, que a gente acaba, estou tão focado no que não adianta, que eu me desfoco do que adianta, que é usar camisinha, né, basicamente. Aqui, é não compartilhar seringas. Eu acho que essa é uma coisa importante, ter o foco onde é importante e ser solidário. Eu acho que o ser humano tem que ser solidário em qualquer situação. A gente é solidário a várias doenças, temos que ser solidário às pessoas que também têm HIV positivo. Não porque elas mereçam, mas porque elas não merecem a discriminação. Com certeza, né? Já sofrem, né, com a doença, ainda tem que sofrer por outro tipo de doença, por mais psicológica que seja, é um tipo de doença, né? E que às vezes não é nem doença, né? A pessoa ela é uma pessoa normal, ela só tem é que nem as pessoas que têm sorologia positiva para hepatite B, para hepatite C, para varicela zoster, uma opção de coisa. No caso é só um HIV, é diferente. Quando o senhor fala vida normal, o senhor pode, por exemplo, a questão do trabalho, né? A pessoa trabalha normalmente, trabalha normalmente. Ela trabalha normalmente e assim, eu acho, né, e tem algumas pessoas que acham que hoje em dia uma pessoa bem cuidada, ela vai ter uma sobrevida, um tempo de vida normal, igual ao que não tem HIV positivo. E com qualidade de vida. Ou seja, uma vida plena, produtiva, feliz. Óbvio, vai ter que fazer seu controle, vai ter que tomar seus remédios, vai ter que fazer tudo isso. Mas o mundo que se abre é um mundo não igual àquele que vivenciamos nas décadas de 80. Onde aquilo era um estigma de morte, era um estigma de acabou-se a vida. Ponto final, né? Doutor Miziara, eu queria que o senhor falasse um pouquinho também sobre a questão da... eu não sei se a gente pode abordar isso, mas a AIDS, né, e a questão do poder judiciário, por exemplo. O senhor já observou, já acompanhou casos onde a pessoa, por exemplo, contamina o próximo de propósito ou sem informá-lo. Como é que o senhor encara essa questão, por exemplo? Eu acho que assim, essa contaminação obviamente existe porque você tem pelo menos uma suposição de 12 a 14 mil pessoas contaminadas por ano no Brasil. Supondo que o controle vertical está bem controlado e o controle do sangue está bem controlado,
essa pessoa foi contaminada por alguém. Agora, foi involuntariamente. Eu acho que ninguém, a não ser um psicopata, consegue contaminar alguém de propósito, tá? Então, assim, eu acho que você levar essa contaminação para a judicialização é uma loucura, é uma coisa que tem que ser explicada por psiquiatras, não por infectologistas. Eu acho que não tem o mínimo sentido, tá? Foi um sexo consensual, obviamente, né? E, veja, se não usaram camisinha, não foi um que usou, foram os dois que não usaram, né? Então, existe o risco da pessoa que tem, mas existe o risco da pessoa que se relacionou sem camisinha. O risco foi assumido pelos dois. Então, levar isso para uma judicialização, eu acho errado. Eu acho errado. Perfeito. Bom, já que a gente está encerrando aqui o programa, eu queria que o senhor ficasse à vontade para fazer as suas considerações finais. Se o senhor quiser dar um destaque maior aí na questão da prevenção da doença, o senhor fica à vontade. Sem dúvida. Bom, primeiro eu queria agradecer a você, a instituição, meu nome, novamente o Hospital Sírio-Libanês agradecendo. E lembrar, assim, é uma doença que tem que ser evitada. Evitar é simples, é fazer sexo com camisinha. Eu acho que, esquecendo as outras maneiras, né, a maioria das contaminações que são feitas são contaminações sexuais. E a camisinha está começando a entrar em desuso, não pode. Existe uma meta para que se erradique a transmissão até 2030. Isso é uma meta ambiciosa, mas que eu acho que a humanidade vai conseguir, né? E se conseguirmos, a gente vai conseguir através de medicamento, de estruturas, de controle e de prevenção. Sempre de prevenção de contaminação. Acho que essa é a mensagem final. Ok. Muito obrigada, doutor Miziara. Obrigado a vocês. A todos que nos assistiram, um grande abraço e até o próximo programa.